Se você tem alguma dúvida que a família Bolsonaro quer uma ditadura das brabas aqui no Brasil com a ajuda dos Estados Unidos, você pode tirar essa dúvida e ter certeza. Eduardo Bolsonaro, no dia de hoje, também conhecido como 10 de agosto, Dia dos Pais aqui no Brasil, devia estar pensando no pai, né? Pensando em dar um abraço no pai, voltar para o Brasil, mas não, ele resolveu fazer mais uma postagem cheia de ameaças subjetivas na outra rede social. Nessa rede social ele fala o seguinte: 1982, tempo em que o Brasil tinha um presidente e as relações dos Estados Unidos e Brasil eram levadas a sério. Esses tempos retornarão. Oi? Em 1982 o Brasil via ditadura militar. É isso. Quando ele fala esses tempos retornarão, ele não está dizendo esses tempos de boa convivência entre Brasil e Estados Unidos. Ele está dizendo os tempos da ditadura retornarão. Porque se a gente parar para pensar em termos de Brasil, em 1982 o Brasil estava caótico. O Brasil estava vivendo uma crise econômica enorme, inclusive esse período é chamado, historicamente, a década perdida. A gente tinha uma inflação absurda e o nosso endividamento externo era vergonhoso, porque o milagre econômico que sempre venderam para o brasileiro, na verdade, era baseado numa quantidade enorme de empréstimos ao FMI, e uma hora a conta chegou, e ela chegou. Dizer que em 1982 era maravilhoso, primeiro é trazer a gente como idiota, né? Talvez algumas pessoas que sigam o Eduardo não tenham estudado história. E claro, para seguir o Eduardo e concordar com ele, não estudaram história. O fato é que em 1982 o Brasil estava caótico politicamente, caótico economicamente, a situação era tão grave que a ditadura teve que começar a pensar em abrir, porque senão ia colapsar e corria o risco de fato de ter uma revolução na rua. Houve uma abertura controlada porque o colapso econômico era tão grande que a ditadura percebeu que ou ele fazia uma leve abertura política ou perdia o poder. Mas era um período de ditadura, uma ditadura sangrenta que começou em 1964. A ditadura brasileira ela começa em 64 e ela tem o ápice da sua violência em 68. Em 1964, o presidente democraticamente eleito, Jango, foi destituído do cargo por um golpe de Estado militar. Ai, Bia, foi um golpe cívico-militar. Não, foi golpe militar, tá, gente? Esse papo de falar golpe cívico-militar é para tentar dizer que tinha apoio da população brasileira ao golpe. Amigo, a população brasileira nem sabia direito o que estava acontecendo. Se fosse como hoje, com a internet, a história seria um pouco diferente. O fato é que a ditadura militar tomou o poder ali e teve um apoio enorme dos Estados Unidos. E não, isso não é teoria da conspiração. Isso é fato comprovado historicamente. Os Estados Unidos orquestrou todas as ditaduras militares que aconteceram na América Latina nos anos 60, 70 e 80. Orquestrou porque tinha preocupações enormes da expansão do poderio da União Soviética na região. Opa, tira a União Soviética, coloca a China. E a gente está vendo o quê? Remember. Melhor, acho que a família Bolsonaro está querendo ajudar os Estados Unidos, ou melhor, os Estados Unidos está querendo que a família Bolsonaro faça um remake do período da ditadura militar no Brasil. Desde o início, o tarifaço ele era muito claro. A função do tarifaço era pressionar as elites brasileiras, para que as elites brasileiras pressionassem o governo e, consequentemente, dessem um golpe de Estado. Se você perde o apoio das elites econômicas, você perde o governo, essa que é a verdade. Então o plano da família Bolsonaro era muito simples. Eles pressionavam economicamente o Brasil, as elites econômicas ficariam extremamente irritadas com o governo Lula por causa do tarifaço, da elite retirariam qualquer tipo de apoio e apoiariam um golpe de Estado orquestrado pela família Bolsonaro. E aí a família Bolsonaro entraria no governo com apoio total dos Estados Unidos, porque essa entrada no governo seria tipo... E iam se abrir completamente para o que os Estados Unidos iam querer aqui no Brasil, né? Não vou utilizar o termo que eu pensei, porque além do meu vídeo vai cair, não pega bem eu falar esse tipo de coisa, né? Mas você pensou e eu pensei isso que a família Bolsonaro ia fazer contra o Brasil. Aqui não está funcionando. E o que está acontecendo agora é que há boatos, há duas versões, tá? Muito conflituosas. Numa versão, dizem que os Estados Unidos não vai fazer mais nada, até porque ele já está com outros problemas bem grandes, né? Ele tava, agora o foco dele é acabar com a guerra da Ucrânia e cada semana o Trump tem um foco diferente. O foco dele vai mudando. O foco dele total é poder, mas ele vai mudando os países. Ele está ali focado na questão Ucrânia e Rússia, inclusive ele tem um encontro com Putin no Alasca no dia 15, até então pode ser desmarcado, porque tudo pode acontecer. E existe uma outra versão de que a família Bolsonaro estará se reunindo pessoalmente com o Trump para, sei lá, para organizar alguma tentativa de golpe. O fato é que nada disso tem relação com respeito à democracia brasileira e à soberania brasileira. A família Bolsonaro não respeita patriotismo nem nacionalismo, ela respeita entreguismo.
Ela respeita a ideia de submissão do Brasil aos Estados Unidos. E quando o Eduardo Bolsonaro faz uma postagem dessa, louvando um período que era um período ditatorial brasileiro, um período com restrição dos direitos civis, um período que você não podia ter partidos de oposição, porque até mesmo que era oposição não era bem oposição, onde pessoas desapareciam, uma quantidade enorme de pessoas foram mortas, foram torturadas, passaram por todos os tipos de humilhação, onde o Brasil foi silenciado por mais de 20 anos, e ele vem me dizer, esses tempos retornarão? Meus queridos, os tempos que eles querem que retornem é o tempo da ditadura, é o tempo da violência, é o tempo da supressão dos direitos, é o tempo da submissão, é o tempo do silenciamento. É isso que eles querem.